Olá, meu amigo, minha amiga. Se você tem alguma dúvida quanto a entregar o dízimo ao Senhor, tire-a agora, ouvindo a palavra com a pregação do pastor Ivaldi. O tema de hoje é o dízimo segundo as Escrituras Sagradas. Que o Senhor Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Amados que vão ouvir esta mensagem, estamos dedicando esta mensagem às pessoas que têm dúvidas sobre o dízimo. Muitas perguntas têm sido dirigidas a nós a respeito do dízimo. E diante de tantas especulações referente ao dízimo, faremos uma meditação na palavra, na Bíblia Sagrada sobre o assunto. Vamos fazer a leitura no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 3 deste livro de Provérbios. Nós podemos ler do versículo 7 até o verso 10. Provérbios, capítulo 3, do verso 7 ao 10. Vamos ouvir o que a Bíblia Sagrada fala sobre o assunto. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para a tua saúde e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Aqui nós estamos vendo então a palavra de Deus falando sobre este assunto. Então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ensina que as primícias que são dirigidas a Deus e por gratidão e para honrar a Deus. Quando é desta maneira que você procede à entrega do dízimo, então se encherão os seus celeiros. É necessário que seja, então, por obediência à palavra de Deus, por honrar a Deus e por amor a Deus. Em Malaquias, no capítulo 3 de Malaquias, do versículo 7 ao versos 10, 11, 12, nós podemos ler assim: Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus caminhos e não guardastes os meus estatutos. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vemos então Deus tratando deste assunto, assim que aqui Deus está tratando a respeito de nós fazermos prova dele. Veja bem o que o texto está dizendo. Mas aqui também nós temos que
o homem rouba a Deus quando não entrega o dízimo. Ele está roubando a Deus. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz que ladrão não entra no céu. Então, se o ladrão não entra no céu e a pessoa está roubando a Deus, ela vai ficar para o lado de fora, não vai fazer parte da família de Deus. Por isso, então, é bom a gente conhecer a maneira pela qual é ideal entregar-se o dízimo. No capítulo 6 da primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no versículo 9 e 10, está escrito assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, aqui, quando Deus está tratando a respeito do povo de Israel, sobre a maldição que ele enviaria aquele povo por estarem roubando ao Senhor, não se trata a respeito da salvação da alma. Veja bem que ficam de fora os ladrões. O número aqui de pessoas que fica por lado de fora é um número bem razoável. São pessoas que põem em prática aquilo que desagrada a Deus. Estas pessoas ficam por lado de fora. Então vemos aqui que ladrão não entra no céu. Mas o entregar o dízimo não vos coloca no céu. Não é porque você não rouba a Deus não entregando o dízimo, nem porque você entra, nem que você entrega o dízimo a razão da sua entrada no céu. Não, nem uma coisa, nem outra. Mas o que coloca você no céu é estar em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus você nasce de Deus. Quando você nasce de Deus, você ganha então o Espírito Santo e o amor de Deus. Aí você vai fazer a entrega do seu dízimo, da sua oferta alçada, por gratidão a Deus, por obedecer à palavra de Deus e por ser filho de Deus. Como filho de Deus e tendo o amor de Deus, sabendo a vontade de Deus, vamos cooperar com o reino de Deus aqui na terra através da entrega do dízimo e das ofertas alçadas. Então, como ser cidadão do céu? Como entrar no céu, se não é pela entrega do dízimo, nem por deixar de entregar o dízimo? Como é que a gente entra no céu? É sendo uma nova criatura, é nascendo de Deus. Por isso a Bíblia Sagrada diz na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, podemos ler assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como estar em Cristo? Acreditando na promessa que Cristo fez e que está registrado na Bíblia Sagrada, sem perder de vista que Jesus veio a este mundo com a missão de salvar-nos da condenação eterna. Ele deixou então uma promessa básica para você ser filho de Deus. Qual é? No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 12, versículo 32, Jesus Cristo prometeu: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, a fé nesta promessa que Cristo fez de nos atrair no corpo dele é que nos coloca em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos gerados de novo. Deus nos cria de novo em Cristo Jesus, fazendo-nos assim novas criaturas, criando-nos para Ele mesmo, para fazermos parte da família de Deus. Então, como membros da família de Deus e querendo fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que todos creiam
na verdade, então nós vamos cooperar financeiramente para que a verdade seja levada às pessoas. E as pessoas que querem serem salvas, acreditando na verdade que é a palavra de Deus, que registra que Cristo veio salvá-las e que para salvá-las ele foi para a cruz, prometeu nos atrair no corpo dele, naquela cruz, para sermos gerados por Deus mesmo em Cristo Jesus. Agora, nós vamos contribuir por gratidão a Deus e por amor às pessoas que estão indo para o inferno. Então veja bem que entregar o dízimo, ser dizimista por interesse é uma ofensa a Deus. E deixar de entregar o dízimo, se você se diz nova criatura, é não ter o amor de Deus no coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se você tem o amor de Deus no seu coração, você ama o mundo de tal maneira e quer a salvação das pessoas. E o processo para que as pessoas ganhem a vida eterna é acreditarem na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem um custo. Tudo tem um custo. Então, o dízimo é para o ministério da palavra, da pregação do novo nascimento, para que as pessoas crendo façam parte da família de Deus. E então, elas agora, como cidadãs dos céus, querem que outras pessoas ganhem também esta experiência nascendo de Deus por ouvir a palavra de Deus. Então, você que quer saber a respeito do dízimo, o que você pensa do dízimo, talvez não seja conforme a Bíblia está explicando. Deus está dizendo aqui em Malaquias para você fazer prova dele, para ver se o celeiro seu não vai encher, se você contribuir com o dízimo e com as ofertas alçadas. Fazer prova. E ele diz, eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar bênçãos sobre vocês. Ele vai abrir a janela. Ninguém vai entrar no céu entrando por janela. Para ir ao céu tem que passar pela porta. E a Bíblia Sagrada, no capítulo 10 do Evangelho, segundo escreveu João, no versículo 9, a Bíblia está mostrando ali que a porta é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o caminho e ele é a porta. Ninguém vai entrar no céu pela janela por entregar o dízimo. Não, senhor. Vamos entrar no céu estando em Cristo Jesus. E para estar em Cristo Jesus, é necessário que creiamos na promessa que ele fez de nos atrair no corpo dele quando ele fosse levantado na cruz do Calvário. Mas Deus está prometendo aqui repreender os devoradores, aqueles que devoram o seu dinheiro, aqueles que fazem com que o seu dinheiro não dá, no fim do mês está faltando, no fim do ano você já está devendo. Então estes devoradores são repreendidos por Deus quando nós entregamos o dízimo por acreditar na palavra de Deus, por amor às pessoas que gostariam de ser salvas, por obediência a Deus e por gratidão a Deus. Este é o processo certo. E o Senhor Jesus Cristo disse que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque é dando que se recebe. Aqui nós estamos vendo então, queridos, que Salomão, quando ele tratou do assunto, Salomão já naquela época, ele já ensinava o povo, como lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, em muitas partes da Bíblia Sagrada, lá em 1 Crônicas, no capítulo 31, nós vemos a Bíblia Sagrada falando do dízimo, sempre falando do dízimo. Por quê?
porque Deus quer que as pessoas ouçam a palavra, quer que as pessoas sejam salvas, e Ele precisa que contribuamos com o dízimo para que o dízimo seja gasto na evangelização, em levar o evangelho da salvação. Mas o que é o evangelho da salvação? É a nossa crucificação com Cristo, a nossa morte com Cristo e a nossa sepultura com Cristo. Quando acreditamos, estamos justificados do pecado e Deus então nos ressuscita juntamente com Cristo. Para isso é preciso que a Bíblia Sagrada ela seja examinada, que a Bíblia Sagrada seja crida. E então, pela Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir o que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo. Aí agora nós vamos contribuir com amor, vamos contribuir com gratidão, vamos contribuir por obediência à palavra de Deus. E este procedimento, ele traz bênção então para a pessoa que assim procede. O dízimo é do Senhor? É. Não só o dízimo, tudo é do Senhor. A única coisa que não é de Deus é a pessoa fora de Cristo. A pessoa que não está em Cristo, esta não é de Deus. Esta ainda é do inimigo. Mas quando a pessoa ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, que é a nossa atração no corpo de Cristo, a nossa crucificação, morte junto com Ele, então nós mudamos de proprietário. Aí agora, como propriedade de Cristo, tendo Cristo como nosso Senhor, nós vamos agora cooperarmos com o reino de Deus aqui na terra, entregando então o dízimo, a oferta alçada e fazendo parte da família de Deus, conscientemente de que tudo é do Senhor, que Deus nos deixa 90% do que ganhamos para, dirigidos pelo Espírito Santo, gastarmos estes 90% conforme a vontade de Deus. Não é para gastarmos conforme a nossa vontade. Então tudo é do Senhor. Tudo o que ganhamos é dele. Daí então, Salomão está se referindo às primícias. Primícias são as primeiras coisas. Aquilo que Deus nos dá durante o mês, nós separamos as primícias. A primeira coisa então é a entrega do dízimo ao Senhor. Então, querido ouvinte, a Bíblia Sagrada tem muito a tratar sobre isso. Jesus Cristo, certa ocasião, ficou pertinho do gasofilácio, onde as pessoas colocavam as suas ofertas. E Jesus viu os ricos colocando ofertas, grandes importâncias, e viu uma viúva que entregou algumas moedinhas, que fez um barulho no gasofilácio, né? E ali Jesus chamou seus discípulos e disse: vistes esta viúva? Esta entregou mais do que os outros todos. Por quê? Porque esta entregou tudo. É assim, meu querido. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Renegar-se a si mesmo é entregar-se, é estar entregue ao Espírito Santo para Ele dirigir você aqui neste mundo onde você está como forasteiro. A partir do instante que você nasce de Deus, que você passa a ser filho de Deus, passa a ser servo de Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Claro que nós teríamos muito que tratar aqui das bênçãos gloriosas que a pessoa recebe quando ela procede desta maneira. Entrega o seu dízimo, as suas ofertas, sem interesse pessoal, mas com interesse em que as pessoas creiam, ganhem a vida eterna, faz a vontade de Deus e agradece a Deus com a sua cooperação no reino de Deus financeiramente. Queridos ouvintes, você já é uma nova criatura?
Se você não nasceu de Deus, não é a entrega do dízimo que vai te colocar no céu. Por favor, tome muito cuidado com as exploração que existe neste sentido. A vida eterna não é vendida. Deus não vende vida eterna para ninguém. Ninguém vai comprar a vida eterna. A vida eterna é dada. Ela já está à disposição de qualquer pessoa que queira ser salva. Mas muito se tem ensinado de que entregando o dízimo nós vamos para o céu. Não, Senhor. Não é entregando o dízimo, mas é entregando a sua vida. É entregando esta vida derrotada para que Deus te dê a vida de Cristo. Com a vida de Cristo você não vai só entregar o dízimo, mas você vai estar entregue ao Espírito Santo para que Ele te use no ministério que Ele tem para você. Então, você que tem entregado o dízimo por interesse, creia que Cristo te atraiu. Guarde bem estes textos. João capítulo 12, versos 32. Guarde bem estes textos. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. Guarde bem estes textos. 2 Coríntios 5, 14. Guarde bem estes textos. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. E participe do reino de Deus com alegria. Seja um cooperador da obra de Deus aqui na terra com alegria, não com tristeza. Contribua com alegria, com gratidão a Deus e que Deus te abençoe ricamente, que você seja uma bênção na mão do Espírito Santo, cooperando com o reino de Deus aqui na terra. É a nossa oração em seu favor. Em nome de Jesus, amém.